E aí, achou que a gente não ia falar de cultura? Achou errado, jovem estudante. Vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis no História em Casa, hoje aí inaugurando a sessão quadrinhos aqui no História em Casa com o Prof. Elvis, hein? Mas lembra de antes de a gente dar continuidade, não esquece aí de ativar o sininho do canal, não esquece também de dar um like no vídeo, dar uma conferida no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa e também aí se liga que agora a gente também podcast lá no Spotify, hein? Dá uma olhada então, hein, galera? Não deixa aí de acompanhar. Bom, hoje se liga que a gente vai falar de quadrinhos especial aqui para você. E hoje a gente vai falar de um quadrinhos muito louco, muito interessante, que chama Os Leões de Bagdá. É meu aqui, esse aqui eu adquiri uma edição de luxo aqui, muito legal. A gente vai dar uns detalhes aí para você desse quadrinho que é bem interessante. Esses, né, na minha época eu chamava de quadrinhos, o pessoal hoje mais cult aí chama de comics e tal, por exemplo, né? Lembrando, a gente vai dar uma olhada aí nesse, né, quadrinhos então que a gente tem aqui, que é o Leões de Bagdá, essa edição de luxo, né, como vocês estão vendo aí, que foi o que eu adquiri também, bem interessante. Lembrando que esses quadrinhos aí, como tá para você, é do Brian K. Vaughan, que é o autor aí de outros, né, vários quadrinhos interessantes, mas tem um quadrinho muito interessante que ele desenvolve também, que chama o Y, The Last Man, que é a história justamente lá, né, de um acidente que ocorreu na humanidade, né, e basicamente só as mulheres sobrevivem, os homens aí morrem todos, só sobrando lá o personagem, o tal do Y e um macaco Rhesus lá nesse mundo então dominado pelas mulheres. Bem interessante aí essa, né, história que ele cria lá. Lembrando que os Leões de Bagdá aqui que aparece pra gente é baseado numa história real aí que aconteceu durante a última invasão que os Estados Unidos fizeram ao Iraque lá em 2003 para depor o Saddam Hussein em nome então da democracia e, é claro, alegando lá a presença de armas de destruição em massa, que até hoje não foi bem comprovada a existência delas ou não. Mas lembrando que essa história, então, é uma história, né, real, digamos assim, no sentido de que o que aconteceu foi que, quando da invasão dos Estados Unidos, em 2003, ocorreu o bombardeio da cidade de Bagdá e o zoológico da cidade de Bagdá foi bombardeado também e 4 leões fugiram, né? Claro que, se você der uma pesquisada, isso seria meio que um spoiler extremamente animal aí sobre a história, né? Desculpe o trocadilho pelo animal, mas que você tem de que esses leões acabaram sendo abatidos aí pelo exército dos Estados Unidos. Mas é muito interessante esse quadrinhos mesmo, vale muito a pena quem tiver a oportunidade, não só pela, né, beleza da arte e tudo mais, vou mostrar um pouco para vocês enquanto eu vou comentando, mas também essa questão aí, né, de ser baseado num fato real, e isso é uma coisa que eu acabei trazendo numa aula um tempo atrás que eu dei para uns alunos meus, né, relacionado até a esses eventos aí da pandemia, da quarentena, do fato também de que com menos, né, menos humanos na natureza, ou menos gente, então, aí na natureza, né, os bichos, os animais começaram a sair um pouco mais, né, para as ruas, a poluição diminuindo. A história de golfinho lá em Veneza, que eu não sei se é verdade e tal, mas outro dia estava eu aqui em casa, Sofia, né, minha filha, a gente estava aqui, né, e de repente escutamos um barulho, vemos na varanda de casa um gavião aí, sei lá, um carcará, que porra que era aquilo lá, né, a sorte que tinha tela aqui, senão era capaz de pegar a Maria ou a gente e levar a gente embora aí. Bom, mas sabe para vocês então, baseado numa história real, então, né, depois de um bombardeio norte-americano na cidade de Bagdá, 4 leões então saem lá do zoológico, fogem do zoológico, e isso é interessante aí por se tratar justamente de uma fábula, né? Então, esse quadrinhos aí da Vertigo, né, lançado aí também no Brasil aqui pela Panini Comics, ele traz essa ideia de uma fábula então, né, dos leões conversando entre si e basicamente, né, retratando alguns personagens, digamos, do Iraque invadido. Não só a questão, é claro, aí, né, da violência toda que os próprios Estados Unidos fazem em nome da liberdade, claro, que eles querem, mas vários pontos aí bem interessantes ao longo aí da história, né, para a gente ver, além da própria questão, é claro, do assunto não só do petróleo, mas de um assunto muito interessante que é, então, né, a liberdade. Mas a ideia, então, de que você tem esses quadrinhos, então, chamado Leões de Bagdá aqui no Brasil, tá aí a edição de luxo, como eu já falei, né, ou Pride of Baghdad, na sua versão, então, original,
original. Tá aí um quadrinho da Vertigo, da DC Comics também, né? Do Brian Cavalli, com arte aí do Nico Henrichon. Lembrando que quando a gente começa a analisar aí, eu vou dar uma mudada aqui para vocês, um negócio interessante aí, para vocês verem, né? Alguns quadrinhos, então, aqui, ó, tá aí para vocês, né? Uma coisa que, a princípio, quando você olha assim, parece uma coisa meio, né, animal falando, bichinho falando, uma coisa meio Rei Leão assim, mas na verdade, de Rei Leão, isso aqui não tem nada, rapaz. Isso aqui é um negócio pesadíssimo e tal, nesse sentido dessa discussão da liberdade aí, lembrando que nós temos, né, não só essa liberdade tranquila, né, ao mesmo tempo do cativeiro, mas é interessante se lembrar aí que a história apresenta dois machos, que são o Zil e o Ali, que é um filhote, e duas fêmeas, que são a Safa, que é a mais velha, e a Noor, que é a mais jovem, e aí que já entram essas histórias, né, da Safa mais velha, ela já está acostumada com o cativeiro, né, com a segurança do cativeiro, então essa história também, a fala de cada um, de repente, essa liberdade que é garantida pelos outros, será que é a liberdade interessante? Né? A fala da jovem que um dia experimentou a liberdade, mas que quer voltar a experimentar a liberdade também. Então, tem essa questão de que essa discussão da liberdade, né? A liberdade de quem já teve a liberdade e não gostou, né? A violência, por exemplo, como é o caso aí sobre, né, a Safa mais velha e tal. Aqui está a cena do bombardeio deles, né, sendo, digamos, totalmente libertos aí, graças aos Estados Unidos. Então, olha que coisa, eles são libertos graças... Deu uma coisa aí na câmera. Eles são libertos graças aos Estados Unidos, mas será que essa liberdade também é boa? Então, a liberdade de quem já teve essa liberdade não gostou, a liberdade de quem, né, não sabe o que é liberdade, porque nasceu no cativeiro, que nem o caso do filhote, por exemplo. Então, essas discussões que vão sendo desenvolvidas, e a ideia também de que a liberdade ela não pode ser dada, ela tem que ser conquistada. Então, essas discussões, né, com a comunidade da prisão e o que fazer com essa tal de liberdade. Então, sei lá se a música é assim, mas então para você aí, essa coisa interessante, né, que apresenta esses quadrinhos. E uma coisa também muito interessante é a gente puxar a história, né, da região do Iraque, por exemplo. Se a gente for pegar, analisar lá, você tem muita coisa lá para ver do Iraque, como, por exemplo, a questão aí, né, do mapinha aqui para vocês do Iraque, como vocês estão vendo o Iraque, que é uma região histórica que a gente estuda muito lá na escola em Antiguidade Oriental, né, que é a região que a gente estuda como Mesopotâmia, que é a terra que chama Terra Entre Rios. E esses rios aí, né, o rio Tigre e o rio Eufrates, então, de que esses rios, eles são considerados o local, né, a região aí que eles estão inseridos, a região do Crescente Fértil, uma região pegando ali, né, o Egito hoje, o rio Nilo, rio Tigre, Eufrates, a região dessa lua em quarto crescente fertilizado por esses grandes rios, e essa terra, então, entre esses grandes rios, que é onde se considera que surgiu lá, né, as civilizações da Antiguidade Oriental, assim como no Egito, assim como também na Mesopotâmia, assim como na Pérsia também, né, com os persas, e aí os hebreus também, além dos fenícios também, nessas regiões aí, né, do Oriente Próximo. Então, a terra entre rios, né, a Mesopotâmia, que já foi palco aí de vários impérios, você pode falar do Império Babilônico, né, também do Império Turco Otomano também, de toda, né, a presença muçulmana também na região aí, mas lembrando então essa região histórica que a gente estuda aí como, né, justamente a região aí da terra entre rios, da Mesopotâmia, que hoje é em grande parte o atual Iraque. E se você não sabe aí, esse pontinho vermelho aqui é Bagdá, que é onde se passa então a história aí que a gente está vendo, né, dos leões. E para você aí, né, nossa, tô meio perdido aqui, mas para você então, continuando aqui, lembrando algumas imagens interessantes, como eles, né, saindo então do zoológico, né, a questão aí então das manadas e tal, né, dos animais então aproveitando a fuga, então essa liberdade que os Estados Unidos trouxe, e nessas discussões aí que podem aparecer para você sobre, né, os reais aí reis da selva mesmo e tal, aqui essa coisa meio, parece até, ai que lindo, né, uma coisa meio, aqui em cima para vocês, meio Rei Leão e tal, mas são momentos tensos aí que nós temos, né, e na verdade às vezes de bonito mesmo não tinha nada aqui. Bom, mas tem que ler a história, que vale muito a pena, até algumas cenas aí extremamente interessantes para você, né, dessas espadas aí, uma escultura enorme aí que nós temos, né, ou tínhamos lá em Bagdá. E aí uma referência também interessante aqui pra gente é quando eles encontram uma tartaruga,
né? E eu acho bem interessante porque a tartaruga justamente fala para eles lá, fala, pô, mas de novo tá acontecendo isso aqui, né? Esse bombardeio e tal. Eu falei, como assim de novo? Falei, já faz mais ou menos uns 12 anos, já rolou isso aí, a tartaruga fala, né? Aí fala, 12 anos? Aí tem um lance que é para você lembrar lá, a primeira Guerra do Golfo, né? Ou quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, depois que o Iraque invadiu lá o Kuwait, né? Então isso também é associado aí à questão, é claro, aí do petróleo, mais uma vez, que é uma coisa aí que, né, a própria tartaruga fala também. Outra coisa interessante também é que esse lance da tartaruga, né? Se os bichos encontram aí bichos mais velhos, a tartaruga aí, ela fala que ela está aí desde a Primeira Guerra Mundial, que ela fala que ela está no Rio Tigre, até ela tá, né? Quando ela está no Rio Tigre lá, tem essa conversa aí, e ela justamente fala disso, que ela estava desde a Primeira Guerra Mundial ali e até ela antes, na verdade. Até de que ela fala de que os andantes estão fazendo guerra desde a época que essa fossa aqui era um império. Aí associando também, né, a presença aí do Império Turco-Otomano também, né, que a região também já foi dominada. Bom, mas vale muito a pena quem tiver a oportunidade aí, as alegorias que vão sendo feitas, as passagens aí, cenas maravilhosas, desenhos também maravilhosos, para quem curte história em quadrinhos como eu. Até agradecer também não só a figura do meu irmão mais velho, Daniel Constâncio Sintra, que me ajudou bastante aí também nesse gosto pela leitura, pela boa leitura, pela leitura dos quadrinhos, pelas músicas também. Daniel Constâncio Sintra, valeu, um beijo, um abraço especial para você, né? E quem puder, quem tiver filho aí, incentive a ler mesmo, que seja história em quadrinhos. É muito legal também uma passagem que tem aí, que eles encontram, que aí eu acho que eu vou dar spoiler se eu fizer, mas que eles encontram os cavalos. Aí eu não sei se a analogia talvez tenha sido com, né, os Rangers também, a cavalaria chegando, mas que esses leões acabam também se encontrando aí, né, encontrando algumas cenas bem interessantes também, mas encontrando um urso, que é um negócio bem louco. Se tiver oportunidade depois, dá uma olhada lá, que é a história justamente do urso, né, representar aí esse lance interessante de que o urso, um urso chamado Fajer, que ele era usado para lutar contra leões, né, ele é uma metáfora aí para os fiéis a Saddam Hussein. O que é interessante que toda essa história dos leões aí de Bagdá tem a ver também com uma escultura que, né, até há essa narrativa entre os animais, a escultura aí de um leão, né, mostrando justamente que eles sempre vão sobrepujar o estrangeiro, o inimigo, né? E só para você visualizar aí também, né, aqui é claro, não sei se está aparecendo para você meio aquele leão do Mágico de Oz, né, a cara dele, mas é porque a cara dele já está meio bombardeada aí, até por conta da presença dos nossos amigos Estados Unidos da América, arregaçando tudo. Mas essa imagem então de um leão, né, pisando aí sobre um homem, o que historicamente aí para a região do Iraque representa essa força do iraquiano contra o estrangeiro, de que eles sempre vão vencer o estrangeiro. Então é uma coisa que vale a pena aí, se tiver a oportunidade, adquira esses quadrinhos, eles são muito legais aí, Leões de Bagdá. E é isso aí, vê se você gostou aí, eu vou abrir aí minha biblioteca agora, a gente pode fazer outras sessões também, com sessões de livros aí também, né, mas daqui para frente então já estou abrindo minha gibidoteca, ou sei lá como é que se chama isso aí. Espero que você tenha curtido aí, bom, que você faça o seu comentário aí, e de novo, se tiver oportunidade, não deixa de dar o seu like no vídeo, ativa o sininho, dá uma olhada no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, e também escuta aí a gente no Spotify lá, né, que também agora é podcast. É isso aí, galera, valeu, espero que vocês tenham gostado e espero aí os comentários da galera, hein, valeu, até mais, tchau, tchau.